Estamos de volta ao Moeda ao Ar. António Pincardão, esta semana foi divulgado o valor dos contratos televisivos da Liga Inglesa para as próximas 3 temporadas, que cresceu 70% para 7 mil milhões de euros, um valor que reforça a posição dos clubes ingleses no panorama internacional do futebol. 7 mil milhões por 3 anos. Exato, portanto, 3 temporadas. Não é por época, são valores estratosféricos comparados com 100 milhões de Portugal. Portanto, logo por aí se vê a dificuldade que nós temos em concorrer com os outros clubes. E mais a asneira, a supina asneira, a total asneira que alguns clubes portugueses estão a fazer, opondo-se aos fundos aos fundos de jogadores. Não compreendo. Mas, de qualquer modo, convém traduzir um bocadinho por miúdos esse valor de 7 mil milhões de euros por 3 épocas. 7 mil milhões de euros por 3 épocas dá 2 milhões e 300 mil por época. 2.300 milhões por época. A economia inglesa é 14,75 vezes maior que a economia portuguesa. A economia inglesa são 2 milhões e meio de milhões de euros. O que significa que, se nós traduzirmos este valor, portanto, para a economia portuguesa, estes 2 milhões 332 mil milhões e 300 mil de publicidade por ano, ou de receitas de televisão por ano, traduzido para a economia portuguesa, portanto, a dividir por 14,75, dá 158 milhões de euros. Portanto, o valor a comparar é de 100 milhões para 158 milhões. Mas este contrato é o contrato futuro, porque o contrato anterior, portanto, é menor. Este contrato é 70% superior ao contrato anterior. Se nós dividirmos a equivalência para Portugal dos 158 milhões por 1,7, portanto, que foi o acréscimo, não é? Portanto, dá 93 milhões. Portanto, em termos relativos, e comparando economias, em relação a Portugal, o valor anterior, o valor atual, portanto, de receitas de televisão, é equivalente a 93 milhões de euros. E com o aumento de 70%, seria equivalente a 158 milhões de euros, que compara com os cerca de 100 milhões que nós pagamos em Portugal. O que é que significa isto? Significa que, de facto, em Portugal há margem para crescer nas receitas da televisão, mas não é um crescimento tão grande quanto por vezes se diz e propala e se quer fazer crer. Portanto, julgo que tal como a Inglaterra, portanto, uma negociação integrada global pode aumentar receitas, mas não aumenta as receitas do modo e na grandeza que se quer. Mas nós podemos comparar de outra maneira. A Alemanha, as receitas da Alemanha, por época, são 630 milhões. Compara com os 2 mil e tal milhões, 630 milhões. E a economia alemã é 16 vezes e meia que a economia portuguesa. Portanto, esses 630 milhões numa economia, portanto, se nós fizermos a equiparação a Portugal, daria 40 milhões. Portanto, nós estamos acima. Portanto, aquilo que nós pagamos, comparativamente com a economia, portanto, está acima daquilo que os alemães de facto pagam. Bom, portanto, nós temos que ter a noção da nossa pequenez deste país. E um facto é este, é que a Liga Inglesa tem 20 clubes e nós temos 18. Portanto, a repartição do bolo é igual, mais ou menos igual, porque a grandeza é a mesma. Simplesmente, os clubes, as nações maiores têm um potencial. As nações mais pequenas têm outro potencial. E quando as nações mais pequenas, as nações maiores, ou a FIFA, por pressão das nações maiores, ainda quer tirar algum pão, digamos assim, então é que fica o caldo entornado. E quando alguns das nações mais pequenas dão de mão beijada esse pão aos outros, bom, então pode ser a tragédia, mas enfim. Rui Rangel, como é que se justifica esta discrepância perante as outras grandes ligas europeias, como por exemplo a alemã, que tem valores bastante diferentes deste? Bem, vamos lá ver. O futebol inglês atravessou uma crise. Houve depois uma alteração do figurino da competição, em termos de... Eu não sei se o resultado disso, ou a causa, ou o nexo causal entre estes 7 mil milhões de receita televisiva, evidentemente que isso é o produto de quê? Isso é o produto de ter um futebol competitivo,
isso é o produto de ter um futebol que não anda muito nos casos da corrupção, isso é também justificado por ter um futebol que as pessoas vão ao estádio com segurança, com tranquilidade, que as pessoas são rivais, mas naturalmente a rivalidade naquilo que é o bom sentido, numa liga muito competitiva e muito forte, fruto, penso eu, da alteração do figurino da titularidade dos clubes em Inglaterra. Ou seja, quando se permitiu que determinados Abramovich deste mundo chegassem e comprassem determinados clubes. E, obviamente, injetaram dinheiro nesses clubes, obviamente também poderá ter servido para alguma lavagem de dinheiro e para entrarem no mercado europeu, financeiro, mas o certo é que injetaram. Injetaram, trouxeram jogadores, compraram jogadores e tornaram o futebol, que neste momento é o futebol mais competitivo. E penso que, se isso é competitivo, obviamente que o número de espectadores aumenta, não só no espaço inglês todo, como também no mundo. E aumentando, traz receitas televisivas. E naturalmente que, sendo assim, naturalmente que a tendência é sempre para aumentar receitas televisivas. E, portanto, vai ser difícil. A Bundesliga está abaixo disto. Só o Real Madrid e o Barcelona é que têm receitas superiores a estas. Mas, evidentemente, já estão, neste momento, a ser alvos de investigação pela União Europeia por problemas de distorção da concorrência relativamente a isenções fiscais e etc, e etc. E, portanto, ou seja, temos o Real Madrid e o Barcelona, e depois temos, repara que segundo esta informação que veio, por exemplo, os valores em Portugal estão 3, 4 vezes, são inferiores à receita dos últimos clubes da Primeira Liga inglesa. E, portanto, nós estamos, de facto, no fim do mundo, nessa dimensão. Mas é verdade, como dizia o António, e eu estou de acordo, que as receitas televisivas em Portugal podem ainda crescer. Tem uma margem, de facto, de crescimento, e nós tínhamos visto que, analisamos aqui, que o futebol estava subdimensionado e subavaliado. E, obviamente, essa subavaliação retrata-se também nos direitos televisivos. Mas é preciso que haja uma cultura diferente. Ou seja, em Inglaterra, metade do bolo é distribuído de forma igual. Metade do bolo publicitário é distribuído de forma igual pelos 20 clubes. Depois, os outros 25% são distribuídos proporcionalmente em função dos resultados obtidos. E os outros 25% em função do número de jogos transmitidos. Vá lá trazer esta cultura para Portugal, a ver se os dirigentes dos 3 clubes grandes se aceitam esta dimensão. Não aceitam. E porque se aceitarem, naturalmente, que torna o produto televisivo mais apetecível, torna as receitas maiores e pode isto permitir que haja uma maior distribuição. O que é que me interessa que o Benfica, Porto e Sporting estejam fortalecidos do ponto de vista de jogadores e que depois daí para baixo haja uma debacle assustadora, onde é que há aqui concorrência leal, onde é que há aqui competição, onde é que há aqui um desporto que torna-se atraente e torna-se competitivo. Não há. E, portanto, o campeonato anda sempre Benfica, Porto, Sporting, Sporting, Benfica e Porto. Nos últimos anos até foi só exceção. Porto e agora é Benfica. Rui Calafate, é um valor que é apenas possível no mercado inglês? Este resultado dos 7 mil milhões para 3 anos é a prova mais evidente que a verdade vale muito mais do que a mentira. E, portanto, onde há verdade no futebol é exatamente a Inglaterra. Onde há fair play no futebol é exatamente a Inglaterra. Onde há grandes estrelas no futebol é a Inglaterra. Eu, por exemplo, eu gosto muito de falar, o António já falou da Bundesliga, eu gosto muito do futebol alemão, mas ainda faltam as grandes estrelas que levem depois os mercados asiáticos a comprarem, mas vai crescer, também concordo. E há uma coisa que é, deste apontamento que o Rui já deu, que é muito importante, desta divisão de receitas, uma nota que parece às vezes passa... Só ontem o Bruno Prata chamou a atenção para este assunto. O clube que ficar em último lugar da Premier League vai ganhar quase tanto dinheiro como o Barcelona e o Real Madrid. Exatamente. E, portanto, quando se vê isto é extremamente importante e, sinceramente, para nós é muito difícil, há um longo caminho a percorrer, nós não temos matéria-prima nem força negocial para tanto, mas acho, como já abordámos aqui uma vez, temos que começar a saber puxar pelo melhor de nós
e vender aos mercados onde nós podemos ter espectadores, nomeadamente aos mercados de língua portuguesa. Passamos agora a outro tema para fazer uma breve antevisão tanto dos jogos das equipas portuguesas na próxima semana da Liga dos Campeões como da Liga Europa. António Pinho Cardão, o Futebol Clube do Porto encontra o Basileia na quarta-feira para a primeira mão dos oitavos de final. Perante a forma como a equipa tem jogado nos últimos jogos, está confiante? Estou confiante que o Porto vai ganhar ao Basileia. O Porto tem de facto um grande plantel, tem excelentes jogadores. Isso aí assim ninguém tem dúvida nenhuma. Às vezes eu tenho algumas dúvidas, é se o Porto... o que é que tem acontecido é que o Porto, quando joga bem a primeira parte, na segunda parte repousa. Quando joga mal na primeira parte, na segunda parte espevita. Eu ainda não vi um Porto para todas as estações, isto é, para as duas partes. E na sua opinião, o Porto pode repetir esta época o feito que alcançou na temporada 2003-2004? Com certeza que pode. Aliás, tenho essa esperança. E julgo que este ano o Porto está... como é que está a dizer, fadado para grandes feitos. Não, falando sinceramente, acho que o Porto tem excelentes jogadores. Estão em fase ainda é uma equipa nova, completamente nova. Eu julgo que há poucas dúvidas em que aquela equipa do Porto entraria de caras, por exemplo, se fosse a equipa de Sporting, eram todos titulares, exceto um ou dois, eventualmente. Talvez o guarda-redes, e talvez ficasse um lugar... Até o Presidente era titular. Até o Presidente era titular para o William Carvalho e não vejo mais nenhum. Isso é aquela equipa... O Nani não serve, Nani não é bom. Isso é aquela... Não, julgo que aquela equipa, se fosse trasladada para o Sporting, era toda titular, talvez menos um ou dois. Assim como se fosse trasladada para a Luz... E mais cuidado. Eu acho que não. Por algum acontecimento, eram todos titulares. Os do Benfica aplaudiriam todos aqueles jogadores do Futebol do Porto, tirando talvez o Gaetan e não sei quem mais. Portanto, também não estou a ver assim o Salvo, nem o Salvo. Bom, portanto, tem uma excelente equipa, mas é uma equipa nova, eles não se conhecem ainda bem. Tem um treinador que também ainda não conseguiu concretizar, do meu ponto de vista, totalmente aquilo que pretende do futebol. E eu digo porque, para mim, o Porto tem sido contraditório. Tem tido partes em que joga muito bem e portanto, agrada-me, e outras não. Agora, se o Porto for o Porto de alguns momentos do jogo, eu acho que pode ser muito candidato a ir, portanto, às meias finais e à final da Champions. Rui Calafate, será também uma semana importante para o Sporting, que encontra o Wolfsburgo na quinta-feira na Alemanha, para os 16avos de final da Liga Europa. A novidade na equipa dos alemães é André Schürrle, é um jogador que foi contratado ao Chelsea, pode ser preocupante para os Leões? Eu desta vez vou falar também um bocadinho do Porto, mas não vou Sei muito rapidamente, porque não temos tempo. Não vou poder falar do Benfica, mas isso fica para outras núpcias. Mas sobre o Sporting... Obrigado pela caminhada. Nada. Pelo Sporting, acho que como eu disse, é um adversário muito poderoso, segundo lugar da Bundesliga, com o Schürrle e com o Kevin De Bruyne, que estão em grande forma. Eu vi os dois últimos jogos espetacular, estão a jogar muito bem, portanto temos que dar tudo. Portanto, eu confio sempre na nossa força, na nossa alma, na nossa garra, na nossa juventude, de querer nos mostrar, mas é um adversário muito complicado. Acha que tem hipótese de vencer? É muito complicado. Podemos ter sorte. Nós uma vez também conseguimos eliminar o Manchester City e fomos às meias finais da UEFA. Portanto, eu sobre o Porto só quero dizer uma coisa. Agora, esta semana, e agora já posso dizer um bocadinho mais à vontade, já compreendo o negócio dos 4,5 milhões pelo Hernani do Vitória de Guimarães. É que no pacote vai o André, o Basileia teve para contratar o André, porque não sei se sabe, o Basileia perdeu os dois médios fundamentais, perdeu para o futebol alemão. Como tal, o Porto, se não passar com o Basileia, há Lopetegui e Lopetegui. Rui Rangel, uma previsão para estes dois encontros? Lopetegui é o menos. Não, o Porto, se formos pelo raciocínio lógico, melhor equipa, mais experiente, com melhor futebol, mais competitiva, rodada no futebol europeu, e portanto, se formos pela lógica, naturalmente que o Porto tem que ganhar, obviamente, e portanto, ainda por cima goza da possibilidade do último jogo ser no Dragão, e portanto acho que o Porto, não digo que vai passear, mas acho que o Porto vai ganhar se jogar aquilo que sabe,
se o Lopetegui não inventar, porque o Basileia é uma equipa muito aguerrida, e tem um treinador português que conhece bem o futebol português e, portanto... Embora, como já dissemos, o Porto joga com muito poucos jogadores o Liverpool portugueses. morreu às mãos. O Sporting tem uma tarefa, temos que reconhecer, muito mais difícil. O Wolfsburg é o segundo da Bundesliga, está a fazer uma excelente época, tem excelentes jogadores e, portanto, em 20 partidas que o Sporting jogou com equipas alemãs, ganhou 2 apenas. E, portanto, a balança desequilibra muito para o lado do Sporting e acho que tem uma tarefa muito difícil. Portanto, mas, obviamente, desejo que quer o Porto, quer o Sporting, passem esta fase. António Pinho Cardão, as suas notas finais desta semana. Primeira nota negativa, um título que eu vi hoje no jornal. Câmara Municipal de Lisboa perdoa 1,8 milhões em taxas ao Benfica. Eu acho isto, neste momento, nesta conjuntura em que o país se vive... Não perdoou. Isso vai ser discutido, porque a oposição está toda contra e o PS não tem maioria na Assembleia Municipal. Então não vai perdoar, portanto... então o mal... Ainda não perdoou. É que as palavras são... Pronto, não perdoou. Então, Ainda não perdoou. Então o que há a criticar é a proposta do Presidente António Costa no sentido de sobrecarregar ou de perdoar uma dívida destas, quando de facto os contribuintes, os cidadãos, estão sobrecarregadíssimos. Isto é inacreditável. Eu de facto costumo acreditar nesta e a nota positiva? É verdade. A nota positiva. Um documentário de uma televisão do Qatar, portanto, que é um país de que o Rui gosta bastante, mas que é um país que no mundo está a dar cartas, nomeadamente no domínio da informação, e não só através da Al Jazeera. Portanto, em que tem um documentário extremamente interessante e muito bem feito sobre o Futebol Clube do Porto, em que o principal interveniente é o Arsène Wenger, que denotou, por aquilo que eu vi descrito nos jornais, um conhecimento extremamente aprofundado do Porto. Tendo falado do Porto, do Pedroto, do Artur Jorge, do Mourinho, do próprio Josualdo Ferreira, e rememorando jogadores como o Deco, como o Quaresma, etc. Portanto, o que significa que o Futebol Clube do Porto continua a ser a grande equipa nacional com projeção no estrangeiro. Rui Calafate. Olha, uma positiva que eu acho que é a vinda do Mo Farah aos 25 anos da meia maratona de Lisboa, do Mo Farah, é o grande campeão olímpico. Eu sei que era para algum europeu Fórmula 1, mundial. não. É um jogador sensacional. É um atleta sensacional, que ganhou tudo, é o campeão olímpico, mundial e europeu dos 10.000 e dos 5.000 metros. E acho que é muito bom para os 25 anos da meia maratona de Lisboa e acho que é uma forte promoção para a cidade de Lisboa e para o nosso turismo. 3 coisas negativas. Eu nem quero meter o 1,8 milhões, porque eu já falei na minha intervenção inicial, e do museu e do resto, que está tudo ilegal. Vou falar de 3 coisas sobre o Benfica que tem que se falar esta semana. Primeiro, o dirigente do Peñarol a dizer que os portugueses são os piratas a negociar por causa do Jonathan Rodrigues. Segundo, o Observatório de Futebol chamou o Observatório de Futebol... Vai rápido. O Observatório de Futebol suspeita da transferência do Bernardo Silva dos 15 milhões porque diz que ele valia 6. E para terminar, não podia deixar seguindo até as palavras do António sobre os jornais desportivos. Depois de Nelson Oliveira, depois de Ivan Cavaleiro, eis temos Gonçalo Guedes, o novo Cristiano Ronaldo. É uma promoção do Benfica que não para. Há sempre um 10 segundos. 10 segundos. Suas notas finais. Para, mais uma vez, verificar aquela personagem chamada Blatter, que está à frente dos destinos da FIFA há tantos anos, que no dia que entrega do fair play, do tal fair play, que começa a ser uma treta, de facto, o fair play financeiro da UEFA, que no dia que entrega a sua recandidatura, às eleições em maio, para a presidência da FIFA, convida as federações todas, vai distribuir cerca de 300 mil euros, mais do que 300 mil euros, por cada uma das 200 e tal federações, mandou uma carta às federações todas, a dizer, olha, eu tenho aqui dinheiro para vos dar, mas quase que disse, só vos dou se disserem que votam em mim. Portanto, não disse bem isto, mas quase que disse. E, portanto, é a desonestidade e a corrupção instalada naquele aparelho por via deste senhor. Tudo dito por hoje. Moeda ao Ar regressa na próxima sexta-feira. Tenham uma boa semana.